Boa noite, pessoal. Eu comecei a gravar a partir de agora, por isso que eu demorei um pouquinho a iniciar. E vamos falar um pouco de casos práticos da tutela de evidência. Tá? O que deveria ser tutela de evidência? A tutela de evidência é prevista pelo atual Código no artigo 311. Tá? Até então não existia tutela de evidência. Existia um pedaço de uma tutela de evidência no artigo 273 do antigo Código, que falava sobre o Instituto da Tutela Antecipada lá. Hoje a tutela de evidência está mais bem caracterizada, mais bem fundamentada na medida em que é um pedido que a parte faz ao juiz, em que somente descreve um requisito, né, que é a probabilidade do direito. Aqui não precisa comprovar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aqui não precisa nada disso. Aqui basta provar, basta descrever a probabilidade do direito. Só isso. Só que, como é um pedido, é uma tutela de poucos requisitos, na verdade apenas um requisito, o legislador optou por bem em deixá-lo com um rol bem restritivo, um rol bem taxativo. E por que esse rol bem restritivo, bem taxativo? Primeiro que é uma tutela provisória, não deixa de ser uma tutela provisória. E como tal, precisa prever situações excepcionalíssimas. Eu não posso permitir que haja uma interpretação muito extensiva. Uma interpretação restritiva, no primeiro momento. No segundo momento, como eu não preciso de comprovação da urgência aqui, basta a evidência. Basta que o direito fique evidenciado. Então, eu só vou permitir a tutela de evidência em 4 requisitos, que estão no artigo 311. O primeiro deles fala sobre o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Aqui é necessário que já tenha uma ação em andamento e o réu abuse do direito de defesa, por exemplo. O réu contestou, e além da contestação, ele questiona, por exemplo, a imparcialidade do juiz, questiona a competência, coloca uma série de preliminares sem qualquer fundamento. Lembrando que cada preliminar vai exigir um julgamento específico. Vai exigir um julgamento bem específico, bem delimitado. E muitas vezes essas alegações não têm fundamento. Pode ser depreendido, no caso, que houve um abuso do direito de defesa. Questionar a imparcialidade do juiz por impedimento ou suspeição, sem provas, por exemplo. Porque neste caso, continua sendo como era no Código passado. Como assim? Eu tenho que montar um incidente processual apartado e enviar esse procedimento para onde? Enviar esse procedimento para o tribunal vai analisar. Enquanto isso, o processo fica suspenso. O réu ganha tempo em fazer a sua defesa. Muito bem. Outro detalhe, que também verifica a questão da tutela de evidência, é a questão referente ao pedido do autor, ser provado exclusivamente por documento e este pedido já ter um respaldo dos tribunais superiores. Eu estava preparando um pouco a aula, isso aqui envolve muito questão de direito tributário, por exemplo. O contribuinte quer a devolução de uma determinada taxa. Paga uma taxa lá, o Tribunal Superior entende que a taxa é indevida. Já formou precedente, já formou súmula, e a parte vai entrar com o pedido requerendo a devolução dessa taxa que foi paga indevidamente. Como é que eu vou provar o pagamento da taxa? Com documento. Com comprovante e quitação dos tributos. E no caso, qual seria a questão do precedente? Eu tenho que colacionar a súmula ou o acórdão em recurso repetitivo, juntando esses dois requisitos, requerendo expressamente a tutela de evidência, o juiz me concede para que esse tributo seja ressarcido. Sem sequer ouvir o ente tributante. O ente tributante vai ter o direito contraditório, terá direito à ampla defesa, só que no momento posterior, e não decidir agora.
Outra questão que eu gostaria de colocar como exemplo também, e aqui é um exemplo bem consolidado, ocorre, por exemplo, nas questões envolvendo contrato de depósito. Como assim, professor, contrato de depósito? Existem alguns determinados bens que eu não consigo custodiá-los, que eu não consigo armazená-los, que eu não consigo protegê-los. Eu delego, desculpe, eu delego esse poder a outras pessoas. Isso é muito comum, por exemplo, em questão envolvendo grãos. Quem colhe grãos? Então, você escolhe uma safra de grãos muito grande, só que essa safra muito grande de grãos, não, não tem espaço para o produtor poder guardar. Ele não tem espaço para guardar esses grãos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai contratar uma empresa especializada, no caso, um silo graneleiro, para que esse silo guarde esses grãos pelo tempo que o produtor rural quiser. Talvez encontrar um preço maior, talvez ele volte a ter espaço em sua fazenda e volte a armazená-lo lá. Até então, ficará sob guarda e responsabilidade dessa empresa que tem esse silo graneleiro. Muito bem. Só que essa empresa, ela vai ficar depositando, sob depósito desses grãos. Ela não é dona desse grão. Ela ficará apenas como depositária. Fica lá armazenado direitinho. E quando o sujeito quiser, quando o dono quiser, quando o dono quiser, ele pede e o sujeito lhe entrega os grãos. Agora, pode acontecer do dono do silo não querer entregar os grãos da forma como contratada. Isso pode acontecer até com uma certa frequência. Então, o que o dono do grão tem que fazer? Entrar com uma ação de obrigação de fazer, ou seja, obrigação para entrega de coisa, obrigação para o sujeito entregar os grãos, e além da entrega dos grãos, pedir uma tutela de evidência. Por quê? O contrato de depósito comprova a existência do negócio entabulado entre as partes, e muitas vezes o autor notifica o réu a entregar os grãos e o réu não entrega. Você já tem esses documentos prontos. É necessário que nos contratos de depósito que eu vou pleitear a tutela de evidência, eu tenha um contrato por escrito previamente. Importante que já tenha documentos. Aliás, qualquer tutela provisória é de fundamental importância que eu tenha documento, porque o documento é um indício robusto de prova. É um indício bastante contundente destas provas. Muito bem. Além disso, do questão de depósito ser por escrito, tem que ter a recusa do réu em entregar. Daí o juiz recebe a obrigação para entrega de coisa e decreta desde já a tutela de evidência, ou seja, obrigando o silo a entregar logo os grãos para o autor. Porque o direito está evidente, o direito está bem caracterizado. Aqui eu não preciso provar a demora, porque a demora por si só não vai representar riscos ao autor. Apenas que o direito está bastante claro, está bastante objetivo nestas questões. Logo não precisa de mais provas. O direito está evidente, o juiz vai lá e o concede. E o quarto requisito do artigo 311 diz respeito também à defesa do réu. O primeiro e o quarto falam sobre defesa. O segundo e o terceiro. No segundo e terceiro, o juiz pode. No segundo e no terceiro, o juiz pode conceder liminar. O primeiro e o quarto, isso não pode. O primeiro, desculpem, gente. Alguém está colocando quebranto, como dizem os antigos. Quebranto para ficar bocejando a aula inteira. Mas, enfim. O inciso primeiro é muito claro, coloca lá: abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório. Já dá para entender que tem que ter defesa antes para poder caracterizar a evidência. Que o sujeito abusa do direito de defesa ou usa intuitos protelatórios para além de não ir adiante. Muito bem.
Um outro detalhe do inciso 4 diz o seguinte, que o autor entra com a inicial, produz provas, e o réu, ao exercer o seu direito de defesa, não produz provas suficientemente fortes para descaracterizar as provas produzidas pelo autor. Por exemplo, o autor entra com pedido de reparação de danos provocados por uma agressão física que tenha sofrido. O autor fala que o réu lhe agrediu, lhe bateu e provocou as agressões. O autor vai, entra com ação na justiça, e o réu vai fazer sua defesa. Tem audiência, não tem acordo, faz a defesa. Só que as provas que o réu produziu não foram boas. O autor tem gravações, relatos de testemunhas contundentes, tem documento, tem uma série de... O caderno probatório dele é tão grande que o réu não tem por onde escapar. Ele não tem como alegar muita coisa porque as provas do autor estão em melhores condições, são mais robustas do que aquelas trazidas pelo réu. Logo, dentro desta premissa, o autor, depois que o réu apresenta a defesa, pode pedir a tutela de evidência. E por que somente depois da defesa? Porque o inciso 4 do 311 é muito claro. O réu não tenha produzido prova suficiente para desmistificar, para quebrar, para tornarem frágeis as provas produzidas pelo autor. É que eu não estou com o código aberto agora, mas o nível de interpretação se dá é mais ou menos esse. O autor tem provas fortes, o réu não as tem. Daí o autor pode pedir a tutela de evidência por considerar que seu direito já está provado, sem maiores delongas. Daí o juiz poderá conceder a tutela de evidência. Lembrando que basta eu provar apenas um requisito. Tutela é um requisito. Probabilidade do direito. Respondendo à pergunta do Gustavo, que agora que eu fui ver. Tutela de evidência cautelar antecipada pode ser requerida desde inicial? Até que fez tão bem a pergunta que fez 2 vezes. Mas tudo bem. Podem ser requeridas desde inicial. Tá? Elas podem ser requeridas tanto em caráter antecedente, ou seja, antecedente à petição inicial, pode ser requerida em concomitância com a petição inicial, ou seja, ao mesmo tempo, e pode ser requerida de forma incidental. No caso dos incisos 1º e 4º, é até bom recolocar isso, na questão dos incisos 1 e 4, eu só posso requerer incidental. Vou até colocar aqui para facilitar a compreensão. Incidental 2, pode ser liminar o incidental. 3 também. É mais ou menos isso a questão do artigo 311. O inciso 1º eu só posso requerer incidental, porque eu tenho que esperar a defesa do réu. O inciso 2, eu posso requerer tanto liminarmente, por força do parágrafo único do 311, como de forma incidental. Aí fica a critério do autor, dependendo do caso em tela. No inciso 3º é a mesma coisa. Liminarmente ou de forma incidental, depois do réu apresentar a defesa. Normalmente, o 2 e o 3 já pode requerer no início. Tá? E o inciso 4, como existe a defesa do réu, eu só posso requerer de forma incidental. Tudo bem? São essas as principais diferenças, os principais pontos, dentre os quais eu gostaria de abordá-los hoje sobre a tutela de evidência. Vocês observem que é uma tutela um pouco mais tranquila de se compreender em relação à tutela provisória tutela provisória de urgência cautelar ou antecipada. São menos requisitos e menos hipóteses de incidência. Porém, eu devo observar que o 311 é taxativo. Eu não admito a interpretação extensiva deste artigo, porque a tutela de evidência, para ser caracterizada, ela afronta diretamente o princípio do contraditório, se vocês forem observar bem. Afronta diretamente por quê? Porque normalmente o juiz acolhe a iniciativa do réu. E quando se pede depois da contestação, antecipa e muitas vezes uma quantidade imensa de meses ou de anos até o juiz proferir a decisão. Tá? Então, quebra um pouco a previsibilidade do processo. Então, é por isso que o processo, por si só,
ele demora mais, o juiz concede logo, porém menos hipóteses do que as demais, considerando que é uma exceção à regra. Tudo bem, pessoal, quanto à tutela de evidência? Alguma dúvida quanto à matéria? Sim, professor, todos. Mas é na prova só. Vou poder ajudá-los. Eu mandei para vocês 2 problemas na área do aluno. Tá? De forma equivocada, o primeiro eu mandei equivocadamente. Eu coloquei o mesmo probleminha de ontem. Considerem o segundo. Tá? Eu peço que vocês considerem o segundo. Um exemplo de tutela de evidência. Tentem pesquisar por vocês mesmos nos sites dos tribunais, no Google, sei lá, qualquer lugar, para poder vocês terem material e subsídio para responder a questão, tá? Para vocês responderem, colocarem um exemplo de tutela de evidência. Tudo bem, gente? Ficaram com alguma dúvida quanto ao conteúdo, quanto à questão do plano de aula? Cuidado, plano de aula é o último plano que vale. Eu mandei 2, é o último que vale. Tá bom? Então, pessoal, eu vou deixar vocês fazerem um problema. Deixa só a Yasmin chegar e já sair também. Então, pessoal, eu já vou sair da gravação para que vocês possam fazer a resposta às questões. A questão que eu mandei para vocês. Tá? Vocês continuam me mandando um e-mail pro franciscoarraes@gmail.com para que eu possa computar a presença. Tudo bem? Muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Aqueles que não tiver, muito obrigado. Boa noite. Ótimo restinho de semana, ótimo final de semana. E até semana que vem, se Deus quiser. Continuem se cuidando, continuem precisar se usar máscaras, mas proteção é fundamental nesse momento. Tudo bem? Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Vitória. Vamos cuidar. Boa noite, Keto.